Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bom dia, bem-vindos à Evolução Diária de hoje. Hoje é terça-feira, dia 25 de abril de 2023. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Como eu tenho dito, vamos começar o nosso dia a todo vapor, enchendo o nosso tanque de combustível, que é o conhecimento. Nosso combustível é conhecimento. Essa semana nós estamos falando sobre armadilhas, isso mesmo. Armadilhas são todas as coisas que nos impedem de alcançar o sucesso e a plenitude de Deus sobre as nossas vidas. Essas armadilhas, elas estão em todos os lugares, em todos os momentos, e o objetivo dessas armadilhas é nos manter longe, distante de uma vida de paz e prosperidade. Ontem eu expliquei todo o conceito dessas armadilhas, expliquei o funcionamento do reino espiritual, o conceito de tricotomia, nós somos seres dotados de corpo, alma e espírito, expliquei tudo. Se você não teve a oportunidade de assistir esse vídeo ainda, vai lá no vídeo de segunda-feira, tá bom? Onde nós estamos falando. Essa semana inteira nós vamos falar sobre armadilhas, tá? Nós vamos entender todo esse movimento que surge, flui do mundo espiritual contra as nossas vidas aqui no mundo físico, tá? E nós vamos entender, nós vamos... durante a semana nós vamos falar sobre, sempre nós vamos estar falando sobre uma armadilha, né? A forma como essas armadilhas impedem o nosso crescimento. Então, se você perdeu esse conceito, essa introdução, essa base, é importante que você assista o vídeo de ontem, tá bom? Hoje nós vamos direto ao ponto, nós vamos falar de uma das armadilhas mais utilizadas contra as nossas vidas, que é a inquietação. Isso mesmo, inquietação, o que muitos também chamam de ansiedade. A Bíblia diz, lá em Êxodo capítulo 32, na verdade, o texto bíblico relata que Moisés ele sobe o Monte Sinai, né, para orar, para falar com Deus, e por lá ele fica aproximadamente 40 dias. O objetivo dessa subida ao Monte Sinai de Moisés era para receber instruções de Deus, né, para que o povo pudesse acessar a Terra Prometida. O tempo de deserto foi uma espécie de treinamento, né? O intuito seria descontaminar o povo da cultura egípcia para que eles pudessem adentrar a Terra Prometida. O povo hebreu ficou aproximadamente escravos, né, aproximadamente 430 anos, condicionados a uma vida de impossibilidade lá no Egito. Então, durante todos esses anos, o povo aprendeu uma cultura diferente, muito diferente daquilo que eles estavam acostumados, principalmente no que tange a questão da religião. Então, enquanto os hebreus serviam e adoravam um único Deus, os egípcios adoravam a milhares e milhares de deuses, tá bom? Então, vivendo tanto tempo, os hebreus condicionados nessa cultura religiosa egípcia, eles acabam adotando o mesmo padrão de adoração. Eles acabam vivendo, né, uma vida necessária ver para crer, tá? Então, sendo assim, o povo no meio do deserto, depois que esse povo é liberto por Deus, por intermédio de Moisés, eles vão para o deserto, eles estavam ali a um passo da Terra Prometida, né? E durante esse tempo de deserto, que é importante salientar, que no deserto eles não padeceram necessidades. A Bíblia diz que Deus enviava proteção, enviava provisão, não faltava nada para o povo, mas mesmo assim, eles estavam inquietos, estavam ansiosos. E aí, na ausência do líder maior, Moisés, que subiu ao monte para receber as instruções de Deus, porque para onde eles iam, eles precisavam dar instrução, eles precisavam ter uma nova mentalidade, né? Então, distante ali do líder maior, eles começam a pedir para Arão, que era o irmão de Moisés, né? E um líder sucessor, né? Um auxiliar, tá bom? Que criasse um ídolo para que pudesse ir diante deles. Olha só que interessante, na mentalidade deles, esse ídolo seria uma espécie de guia espiritual para guiar o povo para fora do deserto. Então, sem demonstrar nenhuma resistência, o líder sucessor, irmão de Moisés, Arão, concorda, pega todo o ouro que o povo tinha e fez um bezerro de ouro. Tá? Você deve conhecer a famosa história do bezerro de ouro. A intenção de fazer um bezerro de ouro não era deixar Deus, né? Na verdade, era cultuar o bezerro. Era a ideia, tá? Era mais ou menos o seguinte: a gente continua com Deus, porém, né, agora na mentalidade deles, né, vamos ter uma ajudinha do bezerro de ouro. Já que Moisés não volta, então a gente vai ter um guia, né? A gente vai ter aqui um guia espiritual, algo que vai nos levar, né, para fora do deserto, porque senão a gente vai acabar, na mentalidade deles, eles iriam acabar morrendo ali no deserto. Então a gente pode observar que a cultura deles ainda, a mentalidade deles ainda era uma mentalidade egípcia, né? Onde pela religião eles adoravam vários deuses, várias imagens, tá bom? Então,
eles não sabiam literalmente, né, o que era viver pela fé. Eles viviam por aquilo que eles podiam ver, por aquilo que eles podiam enxergar. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: porque vivemos por fé e não por vista. Em outras traduções, porque vivemos pela nossa fé e não por aquilo que vemos. Então, com a atitude de construir o bezerro de ouro, o povo estava infringindo, tá, a lei. E isso iria trazer sérias consequências para o meio do povo. Êxodo capítulo 20, dos versos 3 em diante, diz assim, não adore a outros deuses, adore somente a Deus, somente a mim, Deus. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas, ou debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. O bezerro de ouro que eles construíram foi certamente uma armadilha usada por Satanás, o nosso inimigo espiritual, conforme eu expliquei ontem, num momento de maior fragilidade do povo. Ou seja, o povo estava frágil, estava inquieto, estava ansioso por conta da ausência do líder, né? Não estavam conseguindo esperar, e eles criaram ali um bezerro de ouro que se tornou verdadeiramente uma armadilha na vida deles. Então, nesse texto bíblico, nós podemos observar algumas estratégias do diabo, tá bom? Algumas armadilhas espirituais. Qual o intuito dessa armadilha? A armadilha nada mais é do que uma tática utilizada para prender, aprisionar, capturar ou causar algum tipo de dano, tá, a uma pessoa, tá? Então, uma armadilha, ela serve para nos manter presos, distantes, longe da realidade que Deus preparou, prometeu para mim e para você. Então, a armadilha ou armadilha espiritual, como você queira, tem um objetivo. E o maior objetivo é manter os filhos de Deus longe das promessas de Deus, né? Eu costumo dizer que a base do sucesso é o conhecimento. Oséias 4:6 diz que o povo que não conhece acerca do seu Deus é um povo que vai passar por muita dificuldade, por muita luta, é um povo que vai perecer, vai viver uma vida de dificuldade. Então, o povo hebreu, eles estavam ali a um passo da terra prometida. Porém, eles caem na armadilha do diabo construindo um bezerro de ouro. E com isso eles permanecem no deserto por aproximadamente 40 anos. Uma viagem que era para durar ali cerca de 40 dias, acaba durando 40 anos, né? Por conta dessa inquietação, dessa armadilha. Então tudo começou nessa inquietação, nessa ansiedade de querer ver as coisas acontecer rápido, tá? Então, a gente precisa entender que as armadilhas espirituais, elas vão mantendo, né, o povo de Deus é distante das promessas de Deus para suas próprias vidas. Uma coisa que a gente precisa aprender e ter consciência, tá? Nós precisamos ter consciência do nosso estágio de vida, ou seja, o estágio de vida que nós estamos vivendo. Então tem muita gente presa nas suas impossibilidades, tá? Preso nas impossibilidades aponta para a escravidão. Então tem muita gente escrava do pecado, escrava das suas próprias impossibilidades, que não conseguem subir de nível, alcançar um próximo nível. Tem muita gente vivendo no seu deserto. Que fase é essa, Pastor Vitor, de deserto? Na verdade, a gente precisa entender que ali no deserto, o povo teve que passar pelo deserto. Então, a gente está fazendo uma alusão aqui a 3 estágios, tá? Então, primeiro, o Egito, um tempo de escravidão do povo hebreu. Depois, o tempo de deserto, que foi uma época onde eles precisaram passar uma fase para se descontaminar, para se libertar da cultura egípcia e entrar na Terra Prometida. Então, no segundo estágio, esse estágio do deserto, Deus enviou provisão e proteção para o povo. Deus não deixou o povo na mão, tá? Então tem gente passando pelo estágio do deserto. O que é o estágio do deserto? É quando não se tem muito, né? Quando a gente tem só o suficiente. Mas nesse estágio, Deus não abandonou seus filhos. Então tinha provisão e proteção para a vida deles. Já no estágio da Terra Prometida, né? Que seria a conclusão desse processo, né? Assim que esse povo acessasse, ele ia precisar se esforçar para manter. Ou seja, eu costumo sempre dizer que o mais difícil não é chegar, o difícil é se manter. Então, quando você chegar aonde você sempre sonhou, você precisa ter inteligência. Eu digo o seguinte, eu estou ministrando
nesse mês, eu estou ministrando na nossa igreja sobre fé e inteligência. E olha só que interessante, quando a gente fala em fé e inteligência, eu costumo dizer que a fé conquista e a inteligência mantém, a inteligência administra. Então o povo conquistou. Anos depois, eles conquistaram a Terra Prometida. Agora, a grande questão não é só conquistar. Você conquistou, agora você precisa ser inteligente para administrar e se manter, tá bom? Então, o deserto representava para esse povo o meio do caminho. E o meio do caminho, tá? O meio da jornada, a gente tem que entender que é nesse meio do caminho que a gente vai precisar de algumas virtudes, tá? Principalmente a virtude da paciência. No meio do caminho você vai precisar ter paciência. Ó. A paciência está diretamente ligada à sua capacidade de resistência e constância. Eu vou repetir isso aqui para você anotar. A sua paciência, ou melhor dizendo, né, a virtude da paciência está diretamente ligada à capacidade de resistência e constância. Paciência não tem a ver com lerdeza ou moleza. O apóstolo Paulo diz lá aos Hebreus que nós precisamos correr a corrida da fé com paciência. Correr com paciência significa não ser afobado, não ser afoito, não andar inquieto, não andar ansioso. O reino de Deus, preste bem atenção, no reino de Deus não importa quem chega primeiro, importa quem chega. Tá? Então não é a questão eu vou chegar primeiro, não é uma corrida ali onde quem chegar não, você precisa aprender, tá? Que a nossa corrida, a nossa vida aponta para uma chegada ao nosso destino profético. Então quem está debaixo dessa direção, da direção da palavra de Deus, tá? Entende isso, não se apavora no meio do caminho. Pensa num lugar que o mundo espiritual adora provocar as suas armadilhas. É o meio do caminho. É justamente no meio do caminho. Sabe quando você sai do primeiro estágio, que você está caminhando no segundo estágio, perto de subir de nível, é nesse estágio que o mundo espiritual maligno adora provocar as suas armadilhas nas nossas vidas para que a gente retroceda. O pensamento do povo hebreu sempre foi retroceder e não avançar. Então o povo estava a um pé, literalmente, da Terra Prometida, porém a inquietação e a ansiedade não os deixaram entender que eles estavam no lugar certo. Olha só isso aqui, a partir dali era próximo nível, Terra Prometida, mas a armadilha do diabo chamado ansiedade pegou aquele povo de jeito. Eles estavam no lugar da instrução. Deus precisava dar a eles algumas instruções, algumas leis de conduta, pois para onde eles estavam indo, eles precisavam de uma nova conduta. Uma nova conduta aponta para uma nova postura, tá? E sem essa nova conduta, sem essa nova postura, o povo ia cessar, mas não ia permanecer. Então, para a gente conquistar coisas grandes, a gente precisa mudar a postura. A gente precisa mudar a nossa conduta, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir. Resumindo, o povo estava a um pé do monte, mas eles estavam ansiosos para acessar logo algo que eles ainda não estavam preparados para acessar. Entenda uma coisa, em nome de Jesus, a ansiedade faz você tirar os olhos da direção certa. A ansiedade te faz olhar para vários lados e não te deixa entender que Deus está mandando providência para a sua vida. O povo, entenda isso, o povo estava pegando aquilo que já tinha uma finalidade divina para construir um bezerro de ouro. Bezerro de ouro aponta para quê? Para pecado. O povo tem mania de construir os seus pecados com as bênçãos que Deus já deu. Ou seja, com as bênçãos que Deus já derramou sobre as suas próprias vidas. Uma outra armadilha do diabo aqui que muitas pessoas caem como um peixinho é transformar a bênção em maldição. É isso mesmo, sabe? Tem muita gente que afasta o reino, tá? Porque acaba transformando aquilo que é bênção do reino para as nossas vidas em maldição. Olha isso. O ouro que Deus reivindicou, tá, para o seu povo quando eles saíram do Egito, já tinha um destino, que era construir o tabernáculo. Tabernáculo seria o lugar da presença de Deus, o lugar onde Deus se manifestaria na vida do teu povo. Resumindo, o povo estava trocando a presença de Deus por um bezerro de ouro. O povo estava trocando a presença de Deus por um bezerro de ouro. Infelizmente, tem muita gente construindo seus bezerros de ouro. Ora pela bênção, a bênção vem, e aí a pessoa vai e abandona a presença de Deus. Não invista o que Deus te deu para te afastar dele.
Preste atenção no que eu estou falando, não invista aquilo que Deus já te deu para te afastar dele. O texto bíblico que nós estamos estudando hoje é uma base que ilustra corretamente a questão da inquietação, tá? Entendemos que a inquietação causa danos profundos à nossa vida. Agora nós vamos aprender como vencer a inquietação, tá bom? Nós vamos trazer tudo isso aqui para a nossa prática diária. Mateus capítulo 6, dos versos 31 ao 33 diz assim: portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arrumar roupas, pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, coloquem em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e todas as coisas que você precisa lhe serão acrescentadas. Você quer vencer a ansiedade na sua vida? Invista tempo em oração e priorize o reino de Deus. Jesus, nesse texto, está dando a fórmula para vencer a ansiedade e a inquietação. Não ande ansiosos. Não significa ficar sem fazer nada. Não andar ansiosos significa fazer o que tem que ser feito, tá? E confiar, com fé no Senhor, que as coisas vão acontecer na sua vida. Se você quer vencer a inquietação, faça o que tem que ser feito e confie no Senhor que as coisas vão acontecer na sua vida. Você precisa aprender a equilibrar a fé e a inteligência, tá bom? Entenda isso aqui. Tem coisas que você precisa fazer para ativar o mundo espiritual ao seu favor e viver a realidade do reino sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Agora vamos agitar as redes sociais, tira um print bem bonito, tá? E escreve assim: nesse vídeo eu descobri a fórmula para vencer a ansiedade. Tira um print bem legal da tela e escreve assim: nesse vídeo aqui eu descobri a fórmula para vencer a inquietação e a ansiedade. Reposta isso nas suas redes sociais, posta que eu vou repostar para que esse post venha alcançar muitas outras pessoas em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe, eu te desejo paz, saúde, muita prosperidade, te espero aqui amanhã para a continuação dessa mensagem às 7h40 no Evolução Diária. Deus te abençoe!